Oi, boa tarde. Sou Raquel Vieira Dantas e o meu grupo ficou responsável em falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Em setembro do ano de 2000, com o apoio de 191 países, chefes de Estado se reuniram na sede das Nações Unidas, em Nova York, e aprovaram a Declaração do Milênio. E aí foi um compromisso, né, para trabalharem juntos para a construção de um mundo melhor, né, mais justo e mais próspero. Segundo esse importante documento, o principal desafio a ser enfrentado naquela época era garantir que a globalização se tornasse uma força positiva para todos os países, né, para todos os países. E uma vez que, embora fosse reconhecido que esta oferecesse grandes oportunidades, seus benefícios eram compartilhados de maneira desigual pelas nações. E aí, com os países em desenvolvimento e economias em transição enfrentando grandes dificuldades para alcançá-los, ainda que sentissem seus elevados custos. A declaração ela foi traduzida para um roteiro que estabeleceu 8 metas a serem atingidas até 2015, e aí que são conhecidas, né, como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a ODM. Os 8 objetivos são: 1. Erradicar a pobreza extrema e a fome. 2. Alcançar a educação primária universal. 3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde materna. 6. Combater o HIV, né, a AIDS, a malária e outras doenças. 7. Garantir a sustentabilidade ambiental. E 8. Estabelecer uma parceria global para o desenvolvimento. E eu fiquei responsável em falar sobre o objetivo número 1, né, que é erradicar a pobreza e a fome. E aí, dentro desse objetivo, a ideia era reduzir pela metade a proporção de pessoas cuja renda seja inferior a 1,25 dólar por dia. Também, até 2015, reduzir a pobreza extrema a metade do nível de 1990 e também até 2015 reduzir a fome a metade do nível do ano de 1990. E aí eles promoveram, né, esforços sem precedentes para atender às necessidades dos mais pobres do mundo. E aí, segundo o relatório dos ODM 2015 da ONU, a meta de reduzir a pobreza extrema à metade do nível registrado em 1990 já havia sido alcançada em nível global em 2010, ou seja, 5 anos antes, né, do esperado, do estipulado. Em termos absolutos, cerca de 1,9 bilhão de pessoas viviam em condição de extrema pobreza em 1990, o número que foi reduzido gradativamente até atingir aproximadamente 836 milhões de pessoas em 2015. Considerando a linha internacional, o Brasil obteve em 2012 uma redução da taxa de pobreza extrema a 1/7 daquele existente em 1990. E aí, considerando a linha nacional, por sua vez, né, a linha nacional, por sua vez, a redução da taxa de pobreza extrema atingiu em 2012 aproximadamente 1/4 do valor de 1990, atingindo igualmente a meta estabelecida de modo voluntário pelo Brasil. Em termos regionais, o Nordeste ele apresentava os maiores índices de pobreza extrema em 1990, e aí atingindo 49% de sua população, segundo o indicador internacional, ou de 28,5% segundo o indicador nacional. Em 2012, essas taxas haviam sido reduzidas para 7% internacionalmente e 7,3% nacionalmente da população regional, o que repetiu o mesmo padrão, né, observado para o país como um todo, proporcionando tanto o cumprimento da meta global quanto da nacional. E aí, no que se refere à fome, estimativas para os anos de 2014 a 2016 indicavam a existência de 795 milhões de pessoas subnutridas ao redor do mundo, ou seja, aproximadamente 1 a cada 9 pessoas não tinha o suficiente para comer. E aí, desse total, 780 milhões viviam em países em desenvolvimento.
Ainda assim, em termos relativos, houve um progresso significativo na redução de pessoas subnutridas nos países em desenvolvimento no período de abrangência das ODM, e aí as quais variam de 23,3% do total em 1990 a 1992 para 12,9% e entre 2014 e 2016, o que ficou próximo da meta global de reduzir essa terrível condição à metade, no período de 1990 a 2015. E aí no Brasil, por sua vez, dois indicadores foram utilizados para avaliar, né, a evolução dos índices de subnutrição e, portanto, né, da fome do país. O principal deles refere-se à prevalência de desnutrição infantil em crianças abaixo de 5 anos, e aí definida como a porcentagem de crianças dessa faixa etária com peso abaixo do esperado. E aí, segundo esse indicador, o Brasil teria alcançado a meta global já em 2006, uma vez que entre 1989 e 2006 a prevalência de desnutrição infantil foi reduzida a um quarto do valor inicial, que era de 7,1% para 1,8%, tomando-se em conta que em grupos de referência de crianças saudáveis e bem nutridas, em média, 2,3% apresenta peso abaixo do esperado. E aí pode-se afirmar que também, segundo esse indicador, o Brasil alcançou igualmente a meta nacional da erradicação da fome em 2006. E aí, o outro indicador avaliado nessa meta foi a altura apresentada em relação à idade. E aí, segundo esse indicador, o Brasil também atingiu a meta global de redução da fome. E aí, a porcentagem de crianças com déficit de altura passou de 19,6% em 1989 para 6,8% em 2006. E aí, os dados indicavam que os países também alcançariam a meta nacional da erradicação da fome até 2015, ressalvada a preocupação com populações específicas, né, mais vulneráveis. E aí desagregando-se os dados por região. Porém, 14,8% das crianças do norte do país ainda apresentava altura abaixo do esperado em 2006. E aí é uma evidência da permanência da desigualdade regional.